Seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Por estes dias, voltamos a viver uma agudização do desajustamento entre necessidades e respostas no Serviço Nacional de Saúde. Vivemos o pico sazonal da época gripal e de outras infecções respiratórias. Voltamos a ter um pico de procura de consultas por doença aguda nas USFs e UCSPs. Congestionamento dos serviços de urgência com tempos de resposta que vão para além do aceitável e observamos também picos de mortalidade com valores acima do esperado durante alguns dias. E trago este tema ao nosso podcast porque me parece pertinente refletirmos sobre a ausência de flexibilidade do SNS e como pode ser esse um dos fatores que contribui para o problema que estamos a viver. Primeiro, interessa questionar: era este pico sazonal de aumento das necessidades deste tipo de cuidados de saúde esperado ou não? A resposta parece bastante óbvia. Sim, era esperado. Ele acontece todos os anos. Ano após ano assistimos a este pico de necessidades e, infelizmente, assistimos também aos picos de mortalidade excessiva. Uns anos podem ocorrer mais em dezembro, noutros no princípio de janeiro, noutros mais lá para o final do mês de janeiro. Mas quase todos os anos ocorrem e também por isso se fala de sazonalidade. Ora, se temos do lado das necessidades de cuidados de saúde algo que não é estático, algo que é variável, o que é que precisamos do lado da resposta dos serviços de saúde? Precisamos de uma capacidade de ajustamento às necessidades. Precisamos de flexibilidade da resposta. Ora, aqui é que temos um grande problema. O SNS é rígido e não dispõe da elasticidade necessária para ajustar a sua resposta às mudanças que se vão verificando do lado das necessidades. Dou-vos um exemplo concreto. Imaginem uma USF com 8 médicos de família que cuidam de uma população de 14 mil pessoas. A equipa tem a sua atividade planeada, nomeadamente em termos de slots de marcação de consulta programada e slots para atendimento a consultas de doença aguda para atingir as metas dos indicadores que foram contratualizados. Como as metas não são flexíveis e são idênticas quer para o mês de junho, quer para o mês de dezembro ou janeiro, a equipa não consegue ajustar a proporção de consultas programadas versus as consultas de doença aguda de acordo com as necessidades. E o motivo é bem simples de entender. É que se a equipa diminuir as slots de marcação de consultas programadas para fazer mais consultas de doença aguda, vai colocar em causa o atingir das metas contratualizadas e com isso coloca em causa a remuneração e o sucesso da equipa. E este acaba por ser um mecanismo de bloqueio ao ajuste necessário da resposta dos serviços de cuidados de saúde primários às variações necessárias de cuidados de saúde da nossa população. Imaginemos uma USF que funciona como o fole de um acordeão. Um fole que se expande e encolhe conforme a evolução das necessidades de saúde da população. Grande parte do tempo expande-se mais no sentido da realização de consultas programadas. Mas depois, nos picos sazonais, expande-se mais no sentido das consultas de doença aguda. Só que, para isto resultar, é necessário que os mecanismos que avaliam as equipas dos serviços de saúde, ou seja, as metas e os indicadores, também sejam aplicados com essa mesma elasticidade. E isto seria o ideal. Contudo, em vez desta elasticidade, na prática, o que temos assemelha-se mais a um copo. E imaginemos uma USF que durante todo o ano tem 75% desse copo
ocupado com as consultas programadas e os restantes 25% estão reservados para a consulta da doença aguda. E por norma, em qualquer mês do ano, o copo está sempre cheio. Quando chegam os picos sazonais, o que é que ocorre? O copo transborda. E este transbordar do copo significa que vamos ter pessoas sem acesso a médico quando estão doentes e muitas delas acabam por recorrer aos serviços de urgência. A verdade é que muitas equipas no terreno acabam por se sacrificar e conseguem esticar o copo e, no fundo, vão criando mais alguma disponibilidade para tentar dar resposta nos picos sazonais. Mas essa não é uma solução estrutural. É mais uma tentativa de tapar buracos e que gera tensões na equipa, desgaste emocional e fadiga nos membros das equipas. Mas esta necessidade de flexibilidade não é um exclusivo dos cuidados de saúde primários. Se pensarmos numa lógica de unidades locais de saúde, também aí será necessário um ajustamento flexível das respostas às necessidades de cuidados de saúde. Caros colegas, antes de terminar, quero convidar-vos para se inscreverem no curso MGF+, um curso novo que estamos a organizar e que vai decorrer no Dr. Share, com um programa pensado e orientado para as necessidades dos internos de Medicina Geral e Familiar, mas também relevante para orientadores e colegas de MGF no geral. Finalmente, deixo ainda um outro convite. Envie-nos um áudio com uma sugestão para o nosso podcast. Envie pelo Instagram ou pelo Messenger do MG Familiar. Tentaremos integrar alguns dos vossos áudios em episódios futuros do podcast MG Familiar. No áudio, deixem o vosso nome, especialidade e local de trabalho. E, por favor, não exceder os 60 segundos. Desde já, muito obrigado e muito obrigado também por nos ouvir. Fiquem bem, continuem bem. Até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.